Saudações a todos. Vamos iniciar nosso curso de atualização em ultrassonografia musculoesquelética a partir do módulo de ombro. Meu nome é Renan, eu sou médico radiologista, exercendo a profissão em Teresina e também através de serviços de teleradiologia em outros estados. Vocês podem me encontrar nas clínicas acima listadas. Então, os livros que eu costumo indicar para a avaliação do sistema musculoesquelético via ultrassonografia são dois. O livro da direita, ele é de dois autores franceses, é um livro curto, é um livro direcionado mesmo para o início da execução do exame ultrassonográfico. E o livro da esquerda é um livro que eu indico já mais para avaliação mais profunda, para consulta, para referencial teórico, ou seja, talvez seja uma leitura mais interessante em um segundo momento, que é o livro da esquerda, o livro do professor Cernic. O ombro normal, ele é uma enartrose multiaxial. Na verdade, o ombro normal ele é constituído de algumas articulações. A principal delas é a articulação glenumeral. A articulação glenumeral ela é constituída por uma cabeça humeral esférica e por uma glenoide óssea estreita. A esse tipo de articulação em que eu tenho uma superfície esférica e uma estreita, eu chamo de enartrose. E por que é uma enartrose multiaxial? Porque ela é capaz de executar diferentes tipos de movimentos, tais quais flexão, extensão, hiperextensão, abdução, adução, rotação medial e lateral. Essa grande amplitude de movimentos que o ombro tem, que a articulação glenumeral tem, ela é derivada da presença justamente de essa configuração anatômica da articulação. E devido a essa desproporção entre a cabeça humeral e a glenoide, a cabeça humeral é grande em comparação à glenoide, essa articulação ela vai precisar, portanto, de outras estruturas para se manter a sua estabilidade. No caso, tanto os tendões do manguito rotador, né, que são o principal elemento estabilizador da articulação glenumeral, como também a presença de estruturas capsuloligamentares que exercem essa função. E justamente por esse contexto todo que eu contei para vocês, é que o ombro ele é um dos locais onde há maior probabilidade de lesões, justamente pelo fato de ser uma articulação com tendência à instabilidade, portanto, com tendência a ter lesão. Daí o fato de, provavelmente, na rotina clínica de quem pratica ultrassom musculoesquelético, o ombro ser um dos exames mais pedidos, justamente por ser um dos locais onde há mais lesão. Então, o manguito rotador é o principal elemento estabilizador do ombro e ele também é o principal elemento de avaliação do exame ultrassonográfico do ombro. Ele é constituído por 4 ventres musculares, o supraespinal, o infraespinal, o subescapular e o redondo menor, que em conjunto vão possibilitar, vão conferir estabilidade à articulação glenumeral. Lembrando que esses tendões, eles têm, especialmente os tendões do supraespinal e do infraespinal, eles têm intersecções, justamente, de maneira que ele preenche quase que completamente o espaço, não há poucos gaps entre esses tendões do manguito rotador. Assim como para qualquer exame de ultrassom, não só para músculo esquelético, é importante que você tenha uma sistemática, ou seja, que você execute o exame de ultrassonografia sempre do mesmo modo, sempre na mesma sequência, sempre na mesma rotina. Assim como na cirurgia, assim como em outras áreas da medicina, você sempre segue um determinado protocolo, aqui na ultrassonografia não tem como ser diferente. Então, essa avaliação que eu cito aqui, começa avaliando o cabo longo, aí avalia a articulação acromioclavicular, em seguida avalia os tendões do manguito rotador e, por fim, avalia o recesso posterior, a articulação glenumeral, é uma sistemática pessoal, é a que eu adotei na minha prática. A de vocês pode ser diferente. A única ressalva que eu faço é: tenha sempre a mesma sistemática, justamente para evitar
que não se avalie determinadas estruturas. Isso não vale só para cá. Qualquer ultrassom que você for fazer na vida, pode até não ser de músculo, tem que ter uma sistemática. Então, iniciando a minha sistemática. Então, a avaliação que eu começo, geralmente, é pelo tendão da cabeça longa do bíceps. O tendão da cabeça longa do bíceps, ele tem esse formato arredondado, quando do transdutor em sentido transverso, né, um formato tubular, e ele é avaliado com o posicionamento do paciente da forma como está aqui na figura, ou seja, o paciente está com, né, a flexão do cotovelo, certo? E geralmente esse antebraço pode estar apoiado na coxa, né, e a palma da mão voltada para cima. Lembrar que todo tendão ele tem que ser avaliado nos dois eixos. Então, o transdutor ele sempre tem que estar na horizontal e na vertical para que isso possa ser possível. Então, no caso, na horizontal, é essa imagem que eu devo formar de um tendão normal da cabeça longa do bíceps. Eu tenho o tubérculo menor, né, aqui, tubérculo menor. Lembra que o tubérculo menor ele é mais para dentro, é mais medial nessa imagem. E o tubérculo maior, que é mais lateral nessa imagem. Entre eles eu tenho o sulco bicipital, e é nesse sulco bicipital que vai repousar o tendão da cabeça longa do bíceps. Lembrando que ele também é composto aqui superficialmente por estruturas cápsulo-ligamentares, ele tem uma bainha própria, e essa bainha própria ela pode ter uma lâmina de líquido, ela pode ter uma pequena quantidade de líquido. Se essa quantidade já for acima de um determinado ponto, aí a gente pode, né, dizer que há uma distensão líquida, né, uma distensão líquida da bainha desse tendão. E essa é a posição normal. Por mais que eu movimente esse antebraço, né, pedindo para ele realizar esse movimento com o antebraço, fazendo, né, uma abdução e uma adução, é para esse tendão se manter no sulco. Do contrário, isso é sinal indireto de que há algum problema na polia, na estabilidade da polia. E isso pode ser um problema derivado do próprio tendão, como também até do subescapular, que é um dos responsáveis pela sua estabilidade. Então, aqui é a avaliação desse tendão da cabeça longa do bíceps em sentido longitudinal. Todo tendão que vai ser avaliado, ele sempre vai ter as mesmas características, ou seja, o tendão normal, ele tem que ter um padrão fibrilar típico, que corresponde a isso, né? A essa alternância entre estruturas hiperecóicas e hipoecóicas. Ele não pode ter roturas e ele tem uma espessura habitual. Se o tendão ele passa a ter um espessamento, uma hipoecogenicidade, ou seja, ele fica com um aspecto mais escuro no ultrassom, se ele fica mais heterogêneo ou se ele tem roturas, ele não é mais um tendão normal. Então, é essa a preocupação sempre que tem que haver no contexto de ultrassonografia musculoesquelética. O outro tendão que vai ser avaliado é o tendão subescapular. É esse o posicionamento para avaliação do tendão subescapular. Existe um posicionamento alternativo, que é você pedir para o paciente fazer essa mesma posição, só que com esse antebraço um pouco mais elevado, né, uma posição semelhante como se ele estivesse segurando uma bandeja. Então, eu peço para ele fazer essa abdução do antebraço aqui. Então, aqui, mais uma vez, né, o transdutor na posição horizontal, na posição vertical, para avaliar o tendão nos dois eixos. Lembrando, né, esse tendão ele é normal, por quê? Porque ele tem uma espessura normal, ele tem um padrão fibrilar típico, ele não tem áreas de rotura. Então, ele é um tendão normal. E aqui no transdutor no sentido, né, na vertical, ou seja, a avaliação aqui no sentido transverso, ele tem esse padrão de bolinha que a gente costuma chamar, porque ele é constituído de diferentes feixes. Então, é normal que o tendão subescapular, quando da avaliação em sentido transverso, tenha essa característica que a gente costuma chamar de bolinha. Aqui um elemento importante, aqui eu tenho o processo coracoide, aqui eu tenho a cabeça humeral, né, representada pelo tubérculo menor, e aqui eu tenho um espaço entre eles dois. Esse espaço, geralmente, ele é de 6 milímetros, e esse espaço de 6 milímetros, ele geralmente, se menor, ele pode causar determinados tipos de impacto.
Então é importante também, quando dá suspeita de impacto, avaliar esse recesso. Às vezes esse recesso ele está, né, as suas dimensões na verdade não estão reduzidas, mas o tendão, né, que passa nele, que é o tendão subescapular, está espessado. Ou seja, do ponto de vista relativo, é como se ele tivesse reduzido de tamanho. Isso também pode causar impacto. Por isso que é importante essa avaliação. Aqui eu tenho o tendão da cabeça longa do bíceps. Então perceba que se eu tiver uma ruptura, né, aqui dos subescapulados, das suas fibras mais superiores, essa ruptura ela pode causar uma instabilidade da poli e pode levar a uma subluxação do tendão da cabeça longa do bíceps, que passa a se insinuar por entre as fibras profundas do subescapular. E, consequente a isso, eu tenho a luxação. Então, a luxação ela pode ser derivada de uma ruptura de um outro tendão, né? No caso, o tendão subescapular. Você tem que lembrar disso, tem que lembrar que a estabilidade do tendão da cabeça longa do bíceps não se dá apenas por ele per si, se dá também pelas estruturas ao redor. No caso, uma delas é o subescapular. Mais adiante, né, a gente vai falar de mais coisas quanto ao ombro lesionado. Aqui a gente está só numa avaliação mais inicial e pontuando alguma coisa que seja mais relevante para de antemão já destacar. Então, o próximo tendão que eu costumo avaliar é o tendão supraespinal. O tendão supraespinal, ele também aqui está normal, né? Ele tem um padrão fibrilatípico e é assim que eu exponho, né, esse tendão. É importante lembrar que para eu avaliar um tendão, eu tenho que expô-lo. Ou seja, para expor um tendão, geralmente eu faço o movimento contrário ao qual, né, contrário daquele que é o movimento que o tendão executa. Ou seja, no caso do tendão supraespinal, para eu expor esse tendão, eu faço adução e rotação, interna do antebraço. Caso eu, então, por que eu faço adução e rotação interna? Porque o movimento que o tendão executa é de abdução e rotação externa. Então, sempre lembrar disso. O movimento que eu faço para expor o tendão é o contrário do movimento que o tendão executa, justamente para que ele fique relaxado, exposto e avaliável. Aqui é a posição que eu exponho ele. No caso, essa a gente chama de posição de mão no bolso. Existe uma segunda posição, que é a que você coloca, né, o antebraço para trás, né, com a palma da mão voltada para trás. Essa posição ela é melhor para avaliar o tendão. Essa posição que está aqui na figura, ela é melhor para avaliar o tendão e o intervalo dos rotadores. Então, aqui o tendão normal, padrão fibrilatípico, e aqui, ó, a avaliação do intervalo dos rotadores. Assim eu garanto, quando eu avalio o intervalo, eu garanto que eu estou avaliando o tendão em toda a sua extensão, que eu não deixei passar nenhum segmento desse tendão. Então, o que é que eu tenho aqui? Então, aqui eu tenho o tendão da cabeça longa do bíceps. Aqui não apareceu, mas deveria, é o tendão subescapular. E aqui o tendão supraespinal. Então, essa região aqui é o que a gente costuma chamar de intervalo dos rotadores. Lembrando dessa região que, se ela tiver, se essa região do intervalo, as estruturas capsuligamentares dessa região tiver uma espessura, né, aumentada, isso é um sinal indireto de capsulite adesiva, que é um diagnóstico bem complicado de se dar no ultrassom, e uma das poucas ferramentas que a gente tem para ajudar o médico assistente é essa, é avaliar as estruturas capsuligamentares aqui, superficiais ao tendão. E isso é mais fácil de avaliar nesse posicionamento do intervalo dos rotadores. O próximo tendão que eu vou avaliar é o tendão infraespinal. O tendão infraespinal, ele costuma ser avaliado como? O paciente, ele coloca a mão, né, ele vai pela frente, colocar a mão no ombro contralateral. O tendão infraespinal, ele está imediatamente abaixo do acrômio. Então, aqui está na posição vertical. E se eu colocar o transdutor na posição horizontal, aqui eu tenho o acrômio, logo abaixo do acrômio eu já vou ter o tendão do infraespinal. Por que eu estou dando tanto destaque a isso? Eu estou dando destaque a isso porque logo abaixo do tendão do infraespinal eu tenho o tendão do redondo menor. E o tendão do redondo menor,
ele pode ser confundido com o tendão do do infraespinal, e como ele geralmente não tem lesão, não tem tendinopatia, eu posso dar como infraespinal normal, quando na verdade eu avaliei o tendão errado. Aqui também nessa posição, nessa mesma posição que eu estou para avaliar o infraespinal, é a posição que eu costumo avaliar os ventres musculares, o trofismo dos ventres musculares, tanto do supraespinal, que eu avalio aqui em cima, como do infraespinal e do redondo menor, e superficialmente a eles também eu posso avaliar o deltoide. Aqui mostrando, ó, acrômio, aqui o deltoide, logo abaixo do acrômio o tendão do infraespinal e aqui o tubérculo maior, né? Lembrando que tanto o supra quanto o infra se insere no tubérculo maior, certo? E no recesso posterior, eu vou avaliar, vou fazer a pesquisa de derrames articulares, vou avaliar esse lábio posterior, lembrando que a avaliação labral ela é melhor na ressonância magnética. Entretanto, aqui é possível se dar informações relevantes no contexto de cisto paralabral, que eu vou comentar mais adiante. Então, aqui eu tenho a cabeça humeral, aqui eu tenho o lábio glenoidal, aqui eu tenho a glenoide, e aqui eu tenho o recesso espinoglenoidal. Esse recesso espinoglenoidal, nele, não é visível, mas nele está presente o nervo supraescapular. Qualquer estrutura presente aí pode comprimir o nervo e pode dar uma consequência. A gente vai comentar mais adiante. E por fim, aqui, né, nessa sequência, eu coloquei a acrômio clavicular por último, mas geralmente costumo avaliar logo depois de avaliar a cabeça longa do bíceps. Então, a articulação acromioclavicular, ela normalmente tem contornos, né, sem osteófitos, ou seja, contornos suaves. Ela pode ter um discreto abalamento capso-ligamentar, mas se tiver muito, é um espessamento já que tem que ser registrado. E não pode haver um afastamento entre essas estruturas. Se tiver afastamento, espessamento capso-ligamentar, lembrar da possibilidade de luxação, que a gente vai também falar mais adiante. Então, antes de ir para a avaliação do ombro lesionado, é importante algumas lições que ficam da avaliação do ombro, né? Primeiro, sistemática de avaliação, tem a sua sequência, siga a sua sequência. Segundo, não importa se a queixa do paciente é um determinado lugar, não fuja da sua sequência, porque é muito tentador você ir direto para a queixa do paciente, mas aí também é tentador esquecer coisa nesse caminho. Tá? Então, são algumas dicas que eu dou antes da gente ir para a segunda parte. A segunda parte a gente vai dedicar às lesões. Lembrando que o objetivo aqui dessa aula não é esgotar o tema, ou seja, vai ter muita lesão que a gente pode encontrar no dia a dia que não vai estar citada aqui, mas que existe, que você pode encontrar na literatura que eu recomendei. Aqui estão, evidentemente, as mais relevantes, aqui merecem mais destaque. Então, começando pela avaliação de derrames e bursites. Lembrando que o recesso posterior glenomeral, que é esse aqui, ó, cabeça humeral, glenoide. O recesso posterior, ele é o que geralmente acumula menos líquido no derrame. Qual o problema? No ultrassom, é o único local que a gente consegue avaliar derrame. Então, nesse caso, qualquer quantidade de líquido tem que ser valorizada para poder considerar como sendo derrame, tá? Então, isso aqui, ó, em outras articulações, isso aqui seria uma quantidade de líquido normal. Aqui, para o ombro, por se tratar do recesso posterior, essa quantidade de líquido ela tem que ser encarada como significativa. E aqui mostrando ó, um recesso sem líquido, compara com o outro lado. Lembrando também que né, esse derrame ele pode vir acompanhado de espessamento sinovial, tá? E o espessamento sinovial ele pode estar associado às artropatias inflamatórias. O que seria o espessamento sinovial? Seria o material ecogênico representando o tecido sinóvia. Uma outra ressalva que eu faço também é que as estruturas ósseas elas sempre vão ter esse aspecto no ultrassom, ou seja, a gente consegue avaliar bem a cortical e só, né? Como o feixe de ultrassom ele não ultrapassa a cortical, a gente não consegue avaliar osso, a gente não consegue avaliar edema ósseo, por exemplo, no ultrassom.
Entretanto, algumas outras coisas de osso a gente vai conseguir dizer mais adiante. Bursites. Lembrando que, como eu comentei lá no início, a bursa ela é um espaço virtual, né? Ela normalmente pode ter, do ponto de vista fisiológico, ela pode ter uma lâmina líquida e isso ser considerado normal. Agora, se ela tiver um líquido significativo, como está presente aqui, isso é bursite. Então, aqui eu tenho a cabeça humeral, aqui eu tenho o tendão do subescapular, aqui eu tenho o ventre muscular do deltoide, né? O deltoide, ele sempre vai ter esse aspecto, ele é mais superficial, né? Ele está mais perto do transdutor, e ele tem esse padrão que alguns autores chamam de céu estrelado, né? Esse padrão com esses feixes hiperecogênicos. Então, entre o tendão e o deltoide eu tenho a bursa, e aqui eu tenho o bursite. Olha a espessura da lâmina de líquido. Tá? Essa bursite ela tem que ser valorizada. E se essa bursite ela vier acompanhada de distensão líquida da bainha da cabeça longa do bíceps, lembrar da alta especificidade que a combinação desses achados tem para rotura completa de algum tendão do manguito. Tendinopatia. Isso aqui talvez seja uma das alterações mais comuns que vai se encontrar na avaliação de ultrassonografia musculoesquelética, de ultrassonografia do ombro. Lembrando que tendinopatia é um termo genérico, na verdade, acabou sendo consagrado pelo uso, mas o correto seria chamar tendinose, tá? Só que nos relatórios em geral, você não vai encontrar esse termo tendinose. Alguns poucos usam, né? Acabou ficando culturalmente conhecido como tendinopatia. Então, a tendinopatia, ela vai representar o quê? Uma alteração das características habituais de um tendão. Então, aqui eu tenho à esquerda um tendão normal, em que ele tem um padrão fibrilar típico, em que ele tem ausência de roturas, em que ele não tem espessura, ele não tem, né, espessamento, ele não tem heterogeneidade. Do lado, um tendão também do supraespinal, só que com tendinopatia, com tendinose. Como é que ele está? Ele está hipoecogênico, o que é que significa? Ele está mais escuro em comparação ao tendão normal. Ele está heterogêneo, né? Ele não tem o padrão fibrilar típico, ele perdeu esse padrão fibrilar típico e ele está espessado. Então ele reúne, esse aqui é uma figura interessante, porque ela reúne todas as características de um ombro com tendinose. Isso é importante também de ser destacado. É obrigatório que haja todas? Não. O paciente pode ter uma heterogeneidade, mas a espessura está normal. Né? Ele pode ter uma hipoecogenicidade, sem ter um espessamento significativo, e mesmo assim ser tendinose. Por isso que é importante escrever os achados, porque aí você mostra para o médico assistente que foi a partir daquela descrição que você conseguiu concluir tratar-se de uma tendinopatia, de uma tendinose. As roturas agora. Então, as roturas elas são muito relevantes no contexto de avaliação musculoesquelética. Por quê? Porque a rotura talvez seja a informação mais importante que a gente possa dar para o médico. Que tem tendinopatia, o médico desconfia. Que tem bursite, ele desconfia. Agora, ele pode até desconfiar que tem rotura, mas ele não consegue só com o exame físico ter noção da extensão, ter noção da profundidade, da espessura da rotura, né, ou seja, das características pormenorizadas da rotura. Isso quem dá a imagem. E no caso do ultrassom, ele consegue também dar com, né, relativa tranquilidade essas informações. Então aqui, ó, vamos comparar a figura de cima com a figura de baixo. Então aqui eu tenho um tendão normal, padrão fibrilar típico, ausência de roturas, aqui um pouquinho de anisotropia, tá? Lembrando para quem não tem familiaridade com os termos. Anisotropia é um efeito que vai haver quando eu tenho uma angulação de 90 graus do transdutor com o tendão. Como é que eu desfaço esse efeito? Porque fica parecendo que tem tendinopatia. Para eu desfazer, eu desfaço a angulação, ou seja, eu basculo o transdutor, que aí eu corrijo o artefato de anisotropia e não confundo com tendinopatia. Evidentemente, se você corrigir e continuar escuro, continuar hipoecogênico, é porque não é mais só o artefato problema. De fato, ali tem alteração patológica. Então, aqui, ó,
isso aqui é uma rotura. Então, o que é uma rotura? Uma rotura é uma área de descontinuidade do tendão. Então, o que é que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer que tem uma rotura, ok, mas eu tenho que dizer mais coisa. Eu tenho que dizer, é preciso que eu dê mais informações para esse médico. Quais informações que eu preciso dar? Então, eu preciso dar a informação da espessura, ou seja, quantos por cento do tendão aquela rotura acometeu, qual segmento foi acometido, por quê? O tendão ele tem 3 segmentos, ele tem as fibras bursais, que são essas mais superficiais, ele tem um componente intrasubstancial, que é esse miolo aqui, e ele tem as fibras articulares, que são aquelas mais próximas da articulação. Então, nesse caso, eu preciso dizer, a rotura ela acometeu fibras bursais, ela acometeu fibras intrasubstanciais, ela acometeu fibras articulares ou uma combinação delas? Digamos que ela acometeu todas, da bursal à articular. Isso eu chamo rotura transfixante. Ela transfixou, ela atravessou toda a espessura do tendão. Lembrando que a rotura ela pode ser de toda a espessura, mas ela também pode ser de toda a largura do tendão. Quando eu tenho uma rotura de toda a largura do tendão, eu pessoalmente chamo de rotura completa. Por que eu falo eu pessoalmente? Porque existe uma celeuma quanto aos termos que devem ser empregados. Geralmente, o que acontece? Os serviços uniformizam os relatórios e todo mundo acaba chamando igual a mesma alteração. Como, em alguns lugares isso não é possível, é de bom tom você colocar entre parênteses no seu relatório o que você está querendo dizer. Por exemplo, eu coloco assim, é uma rotura transfixante das fibras anteriores do supraespinal. Então, eu posso colocar assim, rotura transfixante, abre aspas, de toda a espessura, fecha aspas. Porque aí eu dei o significado. Eu disse para o médico, quando eu quero dizer que tem uma rotura transfixante, eu quero dizer que é uma rotura de toda a espessura. Rotura completa do supraespinal. Então, eu quero dizer o quê? Que é uma rotura de toda a largura do supraespinal. Então, é importante fazer essa ressalva. Então, eu tenho roturas parciais, que é o caso da figura. É uma rotura que acometeu metade da espessura, mas aqui em cima ainda tem fibras bursais passando. Então, isso é uma rotura parcial, intrasubstancial com extensão articular, já que pegou metade da espessura. Das fibras, eu conheço o relato, esse aqui é das fibras, no caso das fibras anteriores do supraespinal. Lembrando que na avaliação, as fibras anteriores do supraespinal elas são mais mediais e as fibras posteriores são mais laterais. Aqui, então eu falei da rotura transfixante. O que eu disse? Que a rotura transfixante, quando eu falo isso, eu quero dizer que é a rotura de toda a espessura. No caso aqui, eu tenho uma rotura de toda a espessura, concorda? E de toda a largura desse tendão do supraespinal. Aqui à esquerda, eu tenho o ventre muscular do deltoide, a bursa com a lâmina líquida fisiológica, o tendão do supraespinal e aqui um pouquinho da cortical da cabeça humeral. Isso aqui é o normal. Aqui do lado eu tenho a cortical da cabeça humeral, tem um gap, tem um espaço preenchido por líquido, tem o deltoide. O que está faltando aqui? O tendão do supraespinal. Então, a rotura, que no meu relatório eu costumo chamar de uma rotura transfixante justa-insercional completa do supraespinal. Ou seja, eu quero dizer que é uma rotura da inserção do tendão, é uma rotura de toda a espessura do tendão, e é uma rotura de toda a largura, ou seja, de toda a extensão antero-posterior deste tendão. Dando o sinal da cabeça humeral careca, que é o nome que eu dou para esse sinal, já que considerando que isso aqui é uma cabeça, então é como se aqui fosse cabelo. Não tem careca, portanto. Então essa é a descrição que eu costumo fazer. Só uma ressalva importante. Por que eu falo justa-insercional? Porque a rotura ela também pode ser da zona crítica do tendão. O que é a zona crítica? A zona crítica é o setor situado a 1 centímetro, em média, aí, da sua inserção, que é uma região onde a vascularização é mais crítica,
portanto, é uma região que tem tendência à lesão. Então, ela pode ser também da zona crítica. Outra alteração que eu vou encontrar no ombro é a tendinopatia calcária, que são esses focos calcários, esses focos hiperecogênicos que determinam sombra acústica posterior, que podem estar presentes no interior do tendão, no componente bursal do tendão ou no componente articular. Quando da migração bursal ou articular desse foco de tendinopatia calcária, né, isso pode provocar uma bursite reacional, quando a migração for em direção à bursa, e isso dá para ver no ultrassom, dá para a gente destacar isso no relatório, mas também pode ter uma migração articular e causar edema ósseo. Esse não dá para ver no ultrassom, eu até falei mais cedo, edema ósseo não vê no ultrassom. O que dá para ver no ultrassom, a gente vai destacar mais adiante. Lembrando que essa tendinopatia calcária pode causar muita dor, e a dor geralmente vem da migração. Então, quando o paciente procura ajuda por causa da dor, ficar atento que se tiver tendinopatia calcária, pode ser que haja uma bursite reacional, alguma coisa provocando aquela dor. Então, chegou a hora de avaliar o osso. O osso ele não é tão bem avaliado pelo ultrassom, né? O feixe sonográfico ele não consegue atravessar o osso. Mas a cortical óssea pode, essa sim, ser bem avaliada pelo ultrassom. Qualquer descontinuidade dessa cortical tem que ser destacada, isso pode representar uma fratura. Aqui eu tenho dois casos, esse em que eu tenho uma descontinuidade aqui, e aqui uma outra descontinuidade no húmero. Isso aqui tem que ser destacado, até porque fraturas mais sutis da cortical, sem desvios, podem passar despercebido no raio-x. Uma avaliação dessa ajuda a não deixar passar algo que pode ter passado em algum outro momento. A avaliação da articulação acromioclavicular, ela pode ser dedicada tanto à avaliação de artrose, né, quando eu tenho osteófitos, espessamento cápsulo-ligamentar, mas também pode ser na avaliação de luxação. Então aqui eu tenho luxação acromioclavicular, você vê que eu tenho um aumento da distância entre o contorno anterior do acrome e da clavícula em comparação à articulação contralateral, e também eu tenho uma diástase, um afastamento das facetas articulares. Isso é importante, são dois achados que sugerem luxação. Às vezes o paciente tem um raio-x normal, vai para o ultrassom, a gente compara os dois ombros e vê que de fato há alterações que sugerem luxação. Uma outra alteração que pode haver aqui na acromioclavicular é a rotura dos ligamentos acromioclaviculares superior e inferior, especialmente no contexto de alteração degenerativa, com a formação de cistos, né? E isso aqui a gente configura o sinal do Geiser, ou Geiser, né? O sinal do Geiser, ele causa um abaulamento da pele subcutânea aqui da região acromioclavicular, e ele é derivado de uma comunicação do espaço articular, da bursa, com esse recesso acromioclavicular, secundária à rotura. Aí forma esse grande cisto preenchido por líquido, que, a depender dos movimentos, ele pode tanto esvaziar quanto aumentar o seu conteúdo, tá? Daí vem a analogia ao geyser, é porque ele funciona como geyser, né? O líquido vem de profundo para superficial. Como eu comentei mais cedo, o lábio, ele pode ter lesões que passam despercebido, que eu vou ver só na ressonância. Agora, se essa lesão labral ela vem acompanhada de um cisto paralabral, o ultrassom é capaz de ver. E aqui tem que se fazer uma ressalva importante. Se esse cisto paralabral ele ocupar o recesso espinoglenoidal, ele pode causar compressão do nervo supraescapular e, consequentemente, levar à hipotrofia por denervação dos ventres musculares inervados pelo supraescapular, a saber, o infraespinal e o redondo menor. Então, pode acontecer uma atrofia por denervação, né, por um efeito compressivo. Por isso que é importante avaliar o recesso posterior. Não é só derrame que a gente pode encontrar por lá. E, por fim, é necessário que se faça a avaliação do trofismo dos ventres musculares, especialmente no contexto de roturas.
Então, aqui eu tenho algumas situações em que eu vou empregar essa classificação aqui, ó, classificação de Goutallier. Quando não houver gordura, eu chamo Goutallier 0. Se eu tenho estrias gordurosas, Goutallier 1. Se eu tenho mais músculo que gordura, Goutallier 2. Se eu tenho igual proporção, Goutallier 3. Se eu tenho mais gordura que músculo, Goutallier 4. Voltando, aqui eu tenho um ventre normal, ó. Ele tem o padrão, né, em que tem umas traves ecogênicas, mas em geral ele é hipoecogênico. Aqui eu já tenho um aumento da ecogenicidade e na ultrassonografia a presença de gordura ela é representada por um aumento da ecogenicidade, tá? O aumento da ecogenicidade vai traduzir a hipotrofia. Aqui já aumentou mais ainda em comparação aqui, ó. Acompanha aqui em cima. Isso aqui é a ressonância magnética num T1, num corte sagital. Perceba que esse aqui é o mesmo ventre que eu estou avaliando aqui. Aqui eu já tenho, ó, igual a proporção gordura e músculo, parecido com o que eu tenho no ultrassom. E aqui eu tenho maior proporção de gordura do que de músculo, e aqui também. Ele tem um padrão mais ecogênico, mais branco do que preto, mais ecogênico do que hipoecogênico. E aqui, ó, superficial, eu tenho quem? O ventre muscular do deltoide, que também está hiperecogênico, também tem sinais de lipossubstituição. Isso aqui é muito comum, dentre outras situações, paciente diabético. E a presença de lipossubstituição aqui vai muitas vezes dificultar a avaliação das estruturas profundas, porque aqui eu vou ter uma atenuação importante do feixe acústico posterior. Então, lembrar que a avaliação do trofismo, especialmente do supraespinal, infraespinal e redondo menor, ela pode e deve ser feita pelo ultrassom. Antes de encerrar, uma dica. Em toda a avaliação do sistema musculoesquelético, as partes do corpo estão aos pares. Então, eu tenho 2 ombros, 2 joelhos, 2 tornozelos. Aproveite que há 2 ombros e, sempre que possível, compare o achado que você tem dúvida com o ombro contralateral. Se o ombro contralateral estiver normal, você tem uma ferramenta importante de comparação, né, que é o próprio paciente. Então, aproveite que há 2, né, que tudo vem aos pares em músculo esquelético, e faça as comparações sempre que quiser. Isso vai enriquecer muito a curva de aprendizado. Encerramos o ombro. Até a próxima. Muito obrigado.